Continuando então o nosso estudo do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Para onde iremos? Todos os seres vivos possuem instinto de conservação, mormente o ser humano. A este, porém, foi-lhe acrescentada a inteligência, por conquista própria, que lhe dá condições para discernir e escolher o que for mais lógico. Assim é que, graças aos conhecimentos espirituais, sabemos preservar a vida, porque, caso contrário, responderemos pelo suicídio que praticarmos. Entretanto, não tememos a morte, pois ela não representa o fim, mas simplesmente o término de uma existência carnal e reingresso no plano espiritual, que é a verdadeira vida, porque esta nos liberta dos impedimentos impostos pelas necessidades físicas. Tanto a morte como o nascimento devem ser encarados da mesma maneira, ou seja, apenas como mudança de plano. Ora, se assim é, devemos enfrentá-la tranquilamente, como se fôssemos transferidos de uma cidade para outra, onde entramos em contato com novos amigos, novos panoramas. Assim é mais difícil enfrentarmos um renascimento do que um desencarne, porque quando este é a conclusão de uma tarefa, aquele é a incógnita do reinício de outra experiência, que não sabemos como será. Meus amigos, eu tenho feito esse comentário. Morrer é fácil. Nascer é que é o problema, o nascer aqui na Terra. Nós nascemos inseguros, nosso corpo é incapaz, não temos dentes, não sabemos falar, não temos nenhuma capacidade de autossobrevivência, dependemos dos outros. Depois aprendemos a andar, isso leva 2 anos quase. Depois a comer, e aí ter que voltar para a escola e trocar dentes. Gente, é uma jornada muito difícil. Já o desencarne, não. A gente desencarna e já temos do lado de lá um corpo completo, não é? Já começamos a interagir. Pensem nisso, pensem nisso. Continuando. Somente temem a morte aqueles que não levaram uma vida segundo os preceitos cristãos, porque trazem na consciência a culpa dos seus desregramentos, transgressões das leis. Daí, instintivamente, enfrentam tal acontecimento com medo daquilo que lhes aguarda no além-túmulo. O que não acontece com os que souberam pautar a sua vida pelos ensinos do Cristo. Estes enfrentam a aduana da morte tranquilos e felizes, porque estão em paz consigo mesmos em virtude do reto viver. O temor da morte é também produto de nossa ignorância e de costumes alimentados por religiões que se preocupam mais com as questões terrenas do que com os problemas espirituais. Daí, a falsa visão do que realmente é a vida após a morte. Se soubessem que lá é uma continuação desta vida, com pequenas alterações de ordem física, porque os corpos são fluídicos, não estranhariam a nova atividade, porque cada um fará aquilo que souber, segundo as necessidades do plano em que atuará e de acordo com as possibilidades conquistadas. Tudo é uma questão de boa vontade e adaptação. Na vida, tudo está em constante atividade, e quem não for ativo marginalizar-se-á, e, consequentemente, sofrerá as consequências de tal procedimento. Quando compreendermos tais questões, tudo torna-se tão simples e natural que não mais haverá ansiedades e dúvidas pelo que nos acontecerá na outra dimensão da vida, porque tudo será de conformidade com aquilo que fizermos na trajetória terrena. Cada qual irá para o plano que conquistou pelos seus esforços, ou descerá vibratoriamente para as zonas umbralinas, a fim de expurgar as suas criações mentais, deletérias, que o imantam às regiões inferiores. Quando André Luiz, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, falou-nos das cidades espirituais, descrevendo as intensas atividades nelas desenvolvidas, com seus hospitais, escolas, campos, jardins, rios e tudo mais que aqui na Terra há, inclusive a vida social, muitos espíritas taxaram tais notícias de inverossímeis, pondo-as em quarentena, apesar de que tais descrições já haviam sido feitas também por outros escritores da vida espiritual,
notadamente as mensagens recebidas pelo reverendo G. Vale Owen, com o título de A Vida Além do Véu. Meus amigos, esse livro é muito fácil de encontrar na internet. Eu já encontrei, já li. Esse reverendo não é espírita, ao contrário. No entanto, ele narra todas as paisagens, todas as situações muito semelhantes ao que descreveu Chico Xavier. Recomendo a leitura, vale a pena. Continuando o livro. Com o passar do tempo, graças à persistência que nos serem trazidos livros de tal gênero, por serem ansiosamente aguardados por muitas pessoas, foi se modificando a opinião a respeito da famosa série Luisiânia, ou seja, de André Luiz, que hoje são consideradas como obras respeitáveis, dignas dos maiores ecômios, não só pela beleza e primor das descrições da vida espiritual, mas também pelos ensinamentos doutrinários que encerram. Recentemente, mais uma prova da veracidade de tais novidades acabamos de ter, com alguns livros escritos por pesquisadores americanos, relatando-nos experiências de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e que retornaram à vida e descreveram o que viram e ouviram na vida maior, confirmando os depoimentos não só de André Luiz, como também de outros espíritos que nos falaram de tal vida. O livro Life After Life, do Raymond Moody, pesquisador não espírita, best-seller nos Estados Unidos, é um desses livros que nos fala dessas experiências inusitadas, agora complementando com um novo livro, Reflections on Life After Life, me perdoe a minha péssima pronúncia, que nos traz o resultado de novas entrevistas com os que permaneceram alguns instantes na outra dimensão da vida, mas retornaram por não ter ainda chegado a sua hora de regresso à pátria espiritual. Transformados com essa experiência, emocionados, nos relatam o encontro com seres luminosos, quais anjos de bondade e compreensão, que lhe aconselharam e consolam, orientam e encorajam. Descrevem cidades com edifícios resplandecentes, assim como nascentes de águas cristalinas, além de música celestial que deliciosamente havia no ar, transmitindo paz infinita com uma sensação presente de amor. Não se trata de algumas testemunhas, mas sim de centenas de casos, quase coincidentes, variando apenas nos pormenores. Os espíritos, nesta antevéspera de grandes transformações, estão lançando mão de mais um meio de convencer a humanidade voltada para o materialismo de que outra vida existe além da morte física e que a conquista dos bens terrenos, de forma desesperadora, assim como essa ânsia de viver os prazeres carnais, nada representam diante das venturas da verdadeira vida. Esclarecem-nos ainda que lá seremos recepcionados segundo a nossa condição moral, que os valores que aqui representavam no tocante à posição social, financeira, política ou intelectual, nada significam se não tivermos o coração voltado para o ideal de servir. Jesus disse, né? Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. No dia que aprendermos a servir, essa terra será um paraíso. Continuando, o amor é a chave da verdadeira felicidade, que o espantalho da morte não tem sentido, já que ela é a libertação de certos impedimentos que o corpo carnal nos impõe, que a morte é maravilhosa e que o difícil é lutar para viver como encarnado. Além desses livros que nos falam da vida espiritual, outra coqueluche, entre aspas, do momento dos Estados Unidos é a moda de se hipnotizar pessoas, fazendo-as retroceder no tempo, a fim de falarem de suas experiências anteriores, comprovando assim a reencarnação. Nós temos, se não me engano, eu já tenho aqui no canal, Crianças e suas vidas passadas. São regressões de memórias feitas em criança, em que elas se lembram das suas vidas anteriores. Sendo uma criança, é muito verdadeiro tudo que elas narram. Continuamos esta leitura. Vemos que os espíritos procuram acordar-nos para outras perspectivas da vida, para que possamos evitar o desregramento
moral desta civilização em decadência, içando mão de todos os recursos possíveis para nos livrar de imprevisíveis consequências. Insignificante é a percentagem dos que não acreditam na vida além da morte. Se assim não fosse, não haveria sentido para que as pessoas permanecessem neste vale de lágrimas, onde a felicidade não existe nem entre os mais bem aquinoados financeiramente. E se aqui ficam, confirmam essa crença, pois sabem que ninguém pode referir a lei sem que sofra as consequências de tal atitude. Não é porque Deus seja vingativo, mas porque o mecanismo dessa lei funciona automaticamente para corrigir a quebra da harmonia quando violada. O que ele está querendo dizer? A morte, o plano espiritual é maravilhoso, mas nós só passamos para o outro lado na hora certa. Se abreviarmos esse momento, teremos consequências danosas para o nosso próprio perispírito. Teremos que voltar a esta vida com defeitos, doenças, dificuldades, resultantes do tipo de morte que a pessoa preferiu para suicidar-se. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa trajetória completa da melhor forma possível. Continuando. Instintivamente, todos sentem uma espécie de temor em atravessar as portas deste plano físico. O nada, na realidade, amedronta, o que significa que as pessoas percebem, pelo bom senso, que além da sepultura outra vida deve existir, seja porque já ouviu falar dela ou porque a morte o assusta. Seja este ou aquele o motivo da sua apreensão, a verdade é que as pessoas lutam desesperadamente para aqui permanecerem, a fim de evitar as duras realidades quando enfrentarem a aduana da morte. Isto confirma a crença da vida futura, já que, se assim não fosse, a deserção desta vida seria a melhor opção, porque estudar, trabalhar, atritar na luta do ganha-pão, se o nada fosse a eliminação de todos os sofrimentos e desilusões? Ora, se a dúvida persiste, mais para crer do que para não crer, então é porque de fato concluem que há outra vida que nos conclama para essa realidade. Realidade essa que, em todos os tempos, foi objeto de culto e preocupação de todos os povos. A vida futura já foi provada e é objeto de aceitação por toda a parte de todas as religiões dignas desse nome. O culto aos mortos, as orações para aqueles que partiram, são demonstrações reais de que não acreditam num final de existência, e sim numa mudança de plano. Mesmo os pagãos admitiam a existência do Olimpo, do Tártaro, para onde iam após a morte, segundo o proceder das criaturas. E a crença nos deuses, semideuses, demônios e outras entidades não encarnadas não são outras tantas demonstrações de que em todos os tempos esse problema era objeto de muito interesse? Muitos vivem e falam da forma contrária a esses princípios religiosos, de crença na vida extracarnal, mas na hora do desespero evocam entidades espirituais, isto é, aquelas que aqui viveram, como tábua de salvação. Ora, se eles, os santos, não continuassem vivos do lado de lá, por que então apelar por socorro desses guardiões espirituais? Não são as historietas desses que alardeiam o seu ateísmo e a negação da sobrevivência da alma, no entanto, acabam convencendo-se pela evidência dos fatos, seja por perturbações de obsessores em si mesmo ou em membros de sua família. Quando isso não acontece, pode ser na condição de algum drama pungente, que não encontrando solução pelos métodos materiais, valem-se do intercâmbio com as entidades espirituais, não importando qual seja a religião que lhes sirva para esse fim. Os negadores da vida espiritual assim se dizem exteriormente, apenas para se autoafirmarem perante os amigos de aventuras, mas não terão coragem de evocar um espírito às altas horas da noite, estando sozinhos em lugar ermo, ou então visitarem a necrópole no período noturno. Luzes, vultos, sombras adquirem formas fantasmagóricas e não há ninguém que não tenha arrepios e não se erice. O vento balançando uma folha ou vegetal ou levantando uma folha de papel amedronta e nos causa sensações arrepiantes.
Um animal que se apresente abruptamente nos acelera o coração, nos transmite um frio glacial. São os mistérios da noite e seus impactos psicológicos. Conta-se que certo homem incrédulo, dado a valentão, fez uma aposta com seu amigo para provar que não acreditava em espíritos. Iria ao cemitério à noite, ficaria um prego no portão do mesmo, como prova de que ali estivera. Como estivesse garoando, ele se muniu de uma capa e para lá se dirigiu. Entretanto, porque ele estivesse percebendo que estava afrontando os denominados mortos, ficou tão amedrontado que, ao bater o prego no portão, não se percebeu que havia pregado a capa, e ao sair rapidamente daquele local, viu-se preso, o que lhe causou uma crise de funestas consequências. Ganhou a aposta, mas quase morreu de medo. É assim que acontece. É claro que esse medo é produto de nossa ignorância, porque os espíritos não fazem mal a ninguém, desde que não lhes ofereçamos condições fluídicas pela nossa posição mental. Se não houver afinidade, não haverá interferência. Kardec nos fala de uma senhora espírita que, estando só, certa noite, viu uma pessoa dentro de sua casa, o que a alarmou, mas acalmou-se e foi dormir tranquilamente, quando constatou que se tratava de um espírito. Ela era vidente. Ninguém na realidade pode conceber a ideia de um fim de existência, porque a vida espiritual é intuitiva, está no íntimo de todos nós, porque na realidade já passamos por essas experiências muitas vezes e, portanto, se fixaram em nós, fazendo parte inalienável do nosso patrimônio espiritual. A questão da vida espiritual, embora seja admitida por muitas religiões, é encarada pela maioria das pessoas como se ela não existisse, como se tudo acabasse com a morte, porque, do contrário, os seres humanos seriam mais dedicados às questões espirituais, mais devotados aos estudos, mais desprendidos dos bens terrenos. Entretanto, não devemos abandonar o trabalho que nos garante a subsistência, o progresso que nos proporciona conforto e bem-estar, sem descurar do prioritário, que é a conquista dos bens espirituais. Mas como provar que a vida espiritual é uma realidade? Prova-se pela própria afirmação dos que estão nessa dimensão da vida, não só pela comunicação psicofônica, como também pela materialização dos espíritos. E os espíritos nos falam desses planos maravilhosos, quando de ordem elevada, e horríveis quando inferiores, acrescentando que nós iremos para o plano que construirmos para a nossa própria conduta terrena. André Luiz, por intermédio de Chico Xavier, fala-nos em nosso lar, descrevendo-a não só quanto à cidade em si, mas também quanto às atividades de seus habitantes desenvolvem. É uma vida ativa de trabalho e também de lazer, mas sem as preocupações da vida material, tais como roubos, crimes, doenças, inflação, etc. Para quem ama o trabalho e o estudo, é o céu. Para quem é indolente, escravo dos vícios, é um lugar indesejável, porque não pode alimentar as suas paixões. Cada plano é uma escalada evolutiva. Cada um irá para aquele que lhe é próprio. Tal é a importância desses ensinos de Kardec, colocou nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, porquanto todos os ensinos de Jesus giram em torno da realidade da vida espiritual. Foi por isso que os cristãos enfrentavam as feras nos circos romanos, cantando, porque estavam certos de que encontrariam na outra vida os apóstolos do Cristo. Os judeus tinham ideias imprecisas a respeito da vida futura. Acreditavam nos anjos, mas como uma criação privilegiada. Moisés não poderia ensinar claramente sobre a vida futura a um povo de pastores, mesmo porque naquela época ainda a humanidade vivia na infância da civilização. Jesus, 1.300 anos após o nascimento de Moisés, também não pôde adiantar muita coisa, porque essa vida, por isso, apenas apresentava uma vida futura como um princípio, sem falar claramente a respeito do mesmo. Tal incumbência coube ao Espiritismo, não só falando da mesma, como provando-a, pois os espíritos diziam dessa vida por intermédio dos médiuns. Meus amigos, há médiuns em todos os tempos da humanidade.
Como é que vocês acham que Moisés escreveu o Velho Testamento? Através da mediunidade. Não é verdade? Pensem nisso. Continuando. Hoje, há diversos livros de autores desencarnados que falam abundantemente do plano espiritual, seja das esferas inferiores ou superiores, principalmente os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, sem contar os estrangeiros, como o Vale Owen, que é um sacerdote, Antônio Borgia e outros. Ernesto Bozano, com o seu livro A Crise da Morte, também comenta diversas mensagens de espíritos que descrevem o plano em que vivem. Os relatos dos espíritos são para nos alertarem a respeito das alegrias ou tristezas que tiveram, segundo o seu proceder na Terra. Diante desta realidade da vida futura, aceita por todos nós, os espíritas não podemos alegar ignorância dos ensinos de Jesus, procurando aproveitar melhor o tempo que ainda nos resta na presente encarnação, a fim de que não venhamos a chorar lágrimas de sangue se deixarmos de pôr em prática tudo aquilo que já aprendemos. Assim sendo, é necessário eliminarmos os vícios que ainda alimentamos, sejam eles físicos ou mentais, dedicarmos mais às tarefas que nos competem na seara espírita, procurando servir mais e pedir menos, mas principalmente corrigir os nossos defeitos, substituindo pelas virtudes que nos conduzirão aos planos felizes da espiritualidade maior. Meus amigos, é a grande lição de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No dia em que na terra nós só fizermos aos outros aquilo que desejamos que nos façam, nós estaremos vivendo num paraíso. Ninguém mais cometerá assassinatos, ninguém mais roubará, ninguém mais trairá, porque ninguém quer nada disso para si mesmo. Pensem nisso. Vamos trabalhar nessa atitude. Vamos pensar sempre como é que o outro quer que eu haja e procurar seguir essa indicação. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse livro. Até mais!